Dopamina. Eu não sei você, mas nos últimos anos eu tenho recebido uma enxurrada de conteúdo sobre essa tal de dopamina, assim. Normalmente são vídeos de motivação, hábitos, vícios, disciplina, coisas desse tipo, assim. Às vezes até parece meio papo de coach charlatão, assim, então eu até fico um pouco pé atrás. Mas eu recebo tanto conteúdo que não tem como não ver. E eu percebi que os conteúdos eles falam coisas diferentes, sabe? Um negócio fala A, o outro fala B, e tá todo mundo falando dessa tal de dopamina. Então eu resolvi dar uma estudada por conta própria para entender de fato o que é essa tal de dopamina, como ela influencia a gente. E esse vídeo aqui eu vou contar pra vocês tudo que eu aprendi. E deixar claro aqui que eu não sou da área da saúde, tá? Eu não sou médico, não sou psicólogo, não sou neurocientista, mas eu estudei o assunto por conta própria, acredito que eu tenho a capacidade de fazer isso aqui, então pelo menos vou compartilhar aqui o que eu estudei. Se alguém tiver alguma correção, pode deixar aí embaixo, sem nenhum problema, até ia gostar. E é isso, assim, eu achei o tema bem legal, ajuda a gente a entender um pouco o nosso comportamento, formação de hábitos, enfim, vamos pro vídeo aí. E bom, o que é a dopamina, né? A dopamina é um neurotransmissor, então ela tem essa composição química aqui. Ela é um dos principais neurotransmissores responsáveis pela nossa motivação para fazer as coisas do dia a dia, assim. Toda vez que a gente vai tendo comportamentos desejados, que a gente recebe uma recompensa, ou que a gente se frustra, a nossa dopamina ela vai subindo e descendo e vai ensinando o nosso corpo quais são os comportamentos que a gente deveria buscar mais e quais são os comportamentos que a gente deveria buscar menos. E ela ajusta o nosso corpo para a percepção de se alguma coisa vale a pena ser feita, assim, se a gente deveria repetir ou não uma ação que a gente já tomou. Então, graças à dopamina que a gente aprendeu a buscar comida, a explorar novos ambientes, a estudar para uma prova, ela direciona o nosso comportamento mesmo e fornece a direção e aumenta a chance da gente ter comportamentos que nos recompensem. Mas a mesma dopamina que faz a gente ter bons comportamentos ou comportamentos saudáveis, né, como fazer um exercício físico, comer saudável, dormir bem, é a mesma dopamina que também faz a gente cair em vício, sabe? Como jogos de azar, né, roleta, blackjack, comer junk food, né, McDonald's, Burger King, sei lá, coisa assim, usar drogas. Então, realmente é um neurotransmissor muito poderoso que afeta o nosso comportamento e dependendo de como a gente usa ele, a gente pode usar ele a nosso favor ou até mesmo contra a gente, sabe? E aí um conceito que eu vou levar pro resto do vídeo aqui, quando a gente tem um nível basal de dopamina baixo, ou seja, o nosso nível de dopamina assim meio que sem fazer nada, entre aspas, ele é baixo, a gente tem pouca motivação para fazer coisas que são hiperestimulantes, assim. Então, quando o nosso nível basal de dopamina é baixo, a gente só vai querer ficar vendo, sei lá, rede social, usar droga, fazer aposta, enfim, ir pra uma festa super agitada, ouvir música muito estimulante, enfim. Quando o nosso nível basal de dopamina é baixo, a gente tem pouca motivação, a gente tem pouca capacidade de fazer coisas que são menos estimulantes, sabe? Como ler um livro, fazer um exercício físico, se concentrar ali num estudo, no trabalho. Enfim, quando o nosso nível basal é baixo, a gente tem mais dificuldade de fazer essas coisas que a recompensa não é tão clara, não é tão imediata. E bom, agora eu vou falar de um experimento que foi feito em 1997 por um cientista chamado Wolfram Schutz, eu acho que é assim que fala. E ele basicamente pegou macacos, né, primatas, e viu como o nível de dopamina nesses macacos se comportava em reação a estímulos e recompensas, assim, tá? E aí o experimento era basicamente assim, ele pegou macaquinhos, e aí ele colocou uma lâmpada, um botão e um filtro, assim. E aí, quando a lâmpada... Ele ensinou os macaquinhos que quando a lâmpada acendia, se depois da lâmpada acender os macaquinhos apertassem o botão lá, através do filtro eles receberiam suco. Eu acho que era suco de uva, suco de maçã, putz, não lembro agora. Enfim, eles recebiam suco e os macaquinhos eles adoravam suco, assim. Então, como que é? Eles viam a lâmpada acender, que era um estímulo. Aí eles tomavam uma ação, que era basicamente apertar o botão lá. E depois de apertar o botão, eles recebiam uma recompensa, que era o suco, que é um negócio doce, que eles gostam, assim. E aí, o que esse cientista ele verificou, tá? É que o nível de dopamina, ele não subia muito quando o macaco recebia o suco, quando ele recebia a recompensa. O nível de dopamina subia muito quando o macaquinho via a luz acender. Então, a luz acendia, o nível de dopamina do macaquinho ia lá pra cima. E aí, o que isso indicava? Que a dopamina, lá em cima, ela faz com que o macaquinho tome a ação de buscar recompensa, sabe? Então, é isso, assim. Quando a sua dopamina tá lá em cima, você tende a ter um comportamento de buscar recompensa, enfim, de querer realmente fazer as coisas, de tomar ação para você ser recompensado. Então, a luz acendia, o nível de dopamina do macaquinho ia lá para cima, aí ele tomava ação de apertar o botão, recebia o suco, e quando ele tomava o suco,
a dopamina dele subia mais um pouquinho de novo, mas não no mesmo nível que tinha subido logo que ele viu a luz, assim. Então, em outras palavras, o nível de dopamina subia na antecipação da recompensa. E aí depois os pesquisadores fizeram um segundo teste, né? Então, depois dos macaquinhos terem aprendido, né, que acendeu a luz, apertou o botão, recebeu o suco, enfim, eles já tinham aprendido isso, foi feito um segundo teste. Então, os macaquinhos iam ver a luz, ele ia apertar o botão, mas ao invés de vir suco, ao invés de vir uma recompensa que ele gostava, não ia vir nada, ou ia vir água, por exemplo, assim, um negócio que para eles não é tão prazeroso assim, né? E o que eles verificaram, assim, é que quando a luz acendia, o nível de dopamina ia lá pra cima, igualmente, assim, né? Porque o macaquinho tava esperando a recompensa. Mas quando ele tomava ação e depois vinha algo que ele não tava esperando, algo ruim, ou não vinha nada, o nível de dopamina dele ia lá pra baixo, assim. Então o nível ia muito abaixo do basal, assim. Então era um negócio muito desagradável pro macaquinho, assim, sabe? E aí depois eles fizeram um terceiro teste em que a recompensa se tornou imprevisível, assim. Então a luz acendia, o macaquinho apertava o botão e aí tinha 50% de chance de vir suco ou de não vir nada, assim. Então aumentou a incerteza da recompensa, assim, sabe? E aí o que se verificou é que quando, nesse cenário em que a recompensa era imprevisível, quando a luz acendia, o nível de dopamina ia muito pra cima, mas assim, muito, muito, muito mais do que antes, assim. E aí quando o macaquinho recebia a recompensa, recebia o suco eventualmente, o nível de dopamina dava um spikezinho, mas quando ele não recebia também ia lá pra baixo, assim. Mas o que se verificou é que quando você tem essa variabilidade na recompensa ali, o seu sistema de dopamina, o seu sistema dopaminérgico, ele fica muito fásico, assim, então ele fica muito volátil, fica indo pra cima, pra baixo, muito, 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 e isso vicia muito, assim, sabe? É muito estimulante e vicia muito, assim. Esse é o caso de, por exemplo, jogos de azar, de cassino, em que a pessoa, putz, várias vezes ela ganha, várias vezes ela perde, assim, e isso acaba viciando muito. Lógico que ela acaba mais perdendo do que ganhando, né? Mas ela ganha várias vezes, assim, é por isso que as pessoas se viciam, assim, sabe? Se a pessoa só perdesse, ela provavelmente não ia se viciar, né? E aí ela fica com esse sistema fásico de dopamina e ela fica muito viciada no negócio. Então eu deixei aqui um desenho que eu mesmo fiz, assim, que são 4 gráficos. Então o primeiro é o primeiro experimento, quando o macaquinho recebe o suco, então a luz acende, o nível de dopamina dele vai lá pra cima. Depois passa um tempinho, ele recebe o suco, o nível de dopamina sobe um pouquinho e beleza. Depois tem o segundo experimento, quando ele não recebe o suco, né? Então que o nível de dopamina sobe parecido, mas aí ele recebe a água, não recebe nada e o nível de dopamina cai. E aí tem o terceiro experimento, né, que é quando tem a variabilidade e ele recebe o suco ou não recebe o suco, que são os dois gráficos de baixo aí. Então quando a luz acende, ele tem um pico muito, muito, muito alto, assim. E quando ele recebe o suco depois, ele pode, enfim, subir um pouquinho o nível de dopamina. Quando ele não recebe, o nível de dopamina vai lá para baixo, assim. Mas eu tentei representar aí com as habilidades artísticas mais ou menos como é que funciona, assim, tá? Só que assim, tem um problema de você viver só nos picos, assim, sabe? Como a gente viu, a dopamina impulsiona nossas ações, sabe? Se a gente é exposto constantemente a estímulos que dão esses picos rápidos, artificiais, né? Como redes sociais, uso excessivo de redes sociais, né? Vou melhor dizer assim, jogos de aposta, drogas, álcool, o nosso cérebro ele reage como forma de proteção e o que acontece? Ele acaba reduzindo o nosso nível basal de dopamina. E como a gente viu antes lá, se você tem o seu nível de basal de dopamina reduzido, as atividades cotidianas ali do nosso dia a dia, que é simplesmente trabalhar, ou simplesmente você estar presente no momento ali, sabe? Você conseguir almoçar sem olhar o celular, por exemplo, você consegue fazer isso, você ir no banheiro sem olhar o celular, você conseguir estudar, enfim, qualquer coisa assim, menos estimulante, começa a ficar muito chata e desinteressante, assim. Então o nosso cérebro ele fica viciado nesses picos, assim, e a gente fica toda hora procurando ali o celular para olhar, alguma coisa estimulante para fazer, assim, porque justamente essas coisas menos estimulantes ficam muito chatas, assim. Então quando a gente é constantemente estimulado a viver nesses picos, assim, as coisas começam a ficar mais chatas, tá? Eu vou dar um exemplo pessoal meu aqui. Nos últimos, sei lá, 2 meses, assim, aliás, 2 meses atrás, eu comecei a jogar poker mais, assim, sabe? E o poker, cara, é um jogo legal. Tipo, ele é um jogo de habilidade, na minha opinião, assim, se você é muito bom no poker, você consistentemente vai bem, assim, mas acaba que ele tem um fator de sorte ali durante o jogo e ele tem uma recompensa variável, que é o que a gente viu ali no terceiro experimento com os macaquinhos, assim, sabe? Então, em uma mão a sua mão pode ser boa e a outra a sua mão pode ser ruim, e toda essa expectativa de ver se você vai receber cartas boas, receber cartas ruins, cara, eu senti que afetava muito o meu sistema aqui eu não sabia na época que era de dopamina, né, mas eu sentia que mexia com o meu cérebro mesmo, assim, sabe?
as outras coisas que não eram tão estimulantes da vida, assim, começaram a ficar mais chatas, assim. E aí eu dei uma cortada no poker, assim, agora, recentemente, porque, pô, cara, eu senti que as outras coisas estavam ficando muito chatas mesmo, assim. E, enfim, nos primeiros dias eu senti meu cérebro meio estranho, assim, ele tava meio agitado, procurando algumas coisas, assim, mas, sei lá, ele tava meio estranho, parecia que eu me sentia um vazio. Mas depois acho que eu me acostumei e eu comecei a sentir mais motivação pra fazer outras coisas, sabe? Pra correr, pra estudar, enfim. E não eram coisas que eu tava deixando de fazer antes jogando poker, mas agora é mais fácil fazer elas ainda, assim, sabe? Então, evitar essas fontes baratas de dopamina, tipo celular, jogos, eu acho que é muito bom, assim, sabe? Eu até mesmo tô vendo que eu tô usando menos rede social agora, e a minha vida tem sido mais prazerosa, assim, sabe? Um almoço bom, eu consigo comer com calma, ele é mais prazeroso, assim, eu consigo estar mais no momento presente, assim, eu não fico toda hora procurando um estímulo, assim. Mesmo música, assim, eu percebi que ou toda hora, ou eu tava ouvindo um vídeo, ou eu tava ouvindo música, eu não conseguia ficar sem ouvir nada. Agora eu consigo ficar de boa ali no silêncio. Enfim, ela é bem legal, assim, eu acho que vale um experimento, assim, de você dar dar uma reduzida em coisas que são muito estimulantes, assim. Talvez não vai ser fácil, mas eu acho que é um experimento legal, assim. Então, na prática, é legal realmente a gente ensinar o nosso cérebro a gostar de coisas menos estimulantes. Tem vários métodos para você fazer isso, acho que não é o ponto do vídeo aqui, assim. E você viver uma vida menos ou mais estimulante, acho que não é nem melhor nem pior, né? Cada um faz o que quiser com a sua vida. No meu caso, eu tenho gostado, assim, mas quem sou eu para jogar qualquer um, assim, né? Então, foi esse vídeo aqui, relatei que eu dei sobre dopamina, sobre o seu funcionamento. E, enfim, é bem legal esse assunto. Eu vou deixar aí os artigos que eu li, né, na descrição. Esse vídeo aqui também está em formato escrito lá na minha newsletter, que eu escrevo semanalmente. Então, se você quiser se inscrever, o link também está aí na descrição. E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Ajuda muito aqui. Esse canal tá crescendo aqui, tá devagarinho, mas tá crescendo e tá sendo bem legal fazer esses vídeos. Beleza? Valeu!